A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. É um prazer estar com você. Nós estamos falando sobre os tipos diferentes de sermão infantil. Essa é a parte 3 dessa aula. Se você ainda não assistiu a parte 1 e 2, assista. Na parte 1 nós falamos um pouquinho sobre as características importantes de um sermão infantil. Na parte 2 a gente falou sobre os tipos diferentes do sermão infantil. E agora nós vamos conversar o que faz um sermão infantil atrativo e envolvente. Lembrando sempre, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o teu like, no final faça um comentário, diga o quanto essa aula foi impactante para a tua vida. Tudo isso vai ajudar nós a tornarmos o nosso canal mais relevante. Se você gostou desse curso, nós estamos falando sobre a arte de pregar para crianças. Se você gostou, divulgue para outros para que participem desse curso também. Muitas pessoas no ministério infantil dizem: pastor, eu não consigo envolver as crianças não ficam envolvidas, não consigo cativar a atenção das crianças. E muitas vezes alguns detalhes são importantes para que você consiga fazer isso. Nós vamos falar nessa aula pelo menos 4 coisas que são importantes para envolver a criança e cativar a atenção da criança. Primeira coisa importante é a expectativa daquilo que vai acontecer. Criança, quando eu falo de criança, você, meu irmão, você, minha irmã, deve dominar a arte das crianças, conhecer as características comportamentais, o que atrai as crianças, tudo isso é muito importante. Quando eu falo da expectativa daquilo que vai acontecer, é trabalhar com a curiosidade da criança. A criança é muito curiosa. E quando nós estamos há muito tempo com um grupo de crianças, quando você vai para uma igreja diferente ou pregar num lugar diferente, a expectativa é bem tranquila, porque as crianças não te conhecem, não sabem o que você vai fazer. Mas quando você já está com um grupo de crianças há muito tempo, trabalhando com essas crianças, nós devemos tomar cuidado com a rotina. Muitas vezes o pregador infantil, o ministro de crianças chega para pregar, a criança já sabe, vai fazer aquela dinâmica, vai fazer aquela brincadeira, sempre a mesma coisa. Eu sei que isso nos causa segurança, eu já sei o que fazer, eu já sei como faz, isso me dá segurança, mas começa a fazer coisas diferentes. Faça com que a criança crie aquela expectativa, o que vai acontecer hoje, como vai ser. Eu falo que a frase melhor para quem trabalha no Ministério Infantil é: o que a gente vai fazer hoje, como vai ser o trabalho de hoje. Então crie essa expectativa. Então isso é muito importante, trazer essa expectativa para a criança. Então quando eu vou fazer a ministração, a criança deve olhar para mim e dizer: o que vai acontecer hoje, como vai ser o trabalho de hoje, que dinâmica ele vai fazer, como é que ele vai ministrar. Então tudo isso é muito importante para cativar a atenção da criança. Então primeira coisa, crie expectativa, trabalhe a curiosidade. A criança olha e diz: como é que vai ser hoje, o que vai acontecer hoje. Então essa expectativa é muito bom para atrair a atenção das crianças. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja e eu fiz chama arte de contar história na caixa. Então eu levei uma grande caixa de presente com vários objetos da história lá dentro e eu coloquei bem à vista das crianças em cima da mesa, e as crianças ficaram olhando e disseram: tio, o que o senhor vai fazer? Por que essa caixa? Por que esse tipo de objeto? Eu criei a expectativa, então já trouxe a atenção da criança para aquilo que vai acontecer. Então, primeira coisa de um sermão atraente, de um sermão que cativa a atenção da criança, ele cria expectativa, ele trabalha com a curiosidade da criança, o que vai acontecer, o que vai se desenvolver nesse curso. Segunda coisa, varia a maneira de ministrar as crianças. Eu disse para vocês que existem várias maneiras de ministrar.
Pastor, mas eu me sinto confortável contando história. Ah, pastor, eu gosto de estudar a Bíblia, então para mim é mais confortável fazer uma exposição bíblica. Olha, pastor, eu gosto de lição objeto. Então varia a maneira de contar a história. Então usei a contação de história. Na próxima ministração vou usar uma lição objeto. Na próxima ministração vou fazer um teatro. Na próxima ministração vou trazer uma maneira totalmente diferente de ministrar às crianças. Então essa variação, pastor, como é que eu faço isso? Se aprofunde em conhecer, busque conhecer. Eu costumo dizer que muitas pessoas não gostam de ver outros pregadores de criança pregando. Eu já congreguei numa igreja que tinha vários ministros de criança e era muito triste. Se eu não vou pregar, eu não vou no culto, eu não vou sentar para ouvir outro pregar. Mas eu digo para você que trabalha no ministério infantil, eu amo ver outros ministros de criança ministrarem, porque muitas vezes vendo, opa, que ideia legal, olha, dá para fazer dessa maneira também. Então isso me ajuda bastante a enriquecer o meu conhecimento e variar a maneira de pregar. Então outra coisa que torna o teu sermão atrativo para as crianças, essa variação de metodologia de pregar. Então isso é muito importante. Então primeiro, trabalhe com a expectativa, trabalhe a curiosidade da criança. Segundo, varia a tua maneira de pregar. Terceiro, interação com o teu público. Então, lembrando sempre, criança não dá para você falar e elas ficarem só ouvindo, elas gostam de interagir. Então, toda vez que você for ministrar para a criança, faça pergunta para elas, traga elas para dentro da pregação, às vezes para segurar um cartaz, às vezes para representar algo, mas faça toda essa interação, dê liberdade de interação. Muitas pessoas dizem, eu não dou liberdade porque daí eu não consigo pregar, elas começam a me atrapalhar. Você tem o bom senso, então você faz a interação. Se você perceber que isso está atrapalhando a tua pregação, você diz, olha filhinho, aguenta um pouquinho, deixa o tio fazer essa parte, depois a gente interage mais um pouco. Mas essa interação é muito importante. Muitos ministros de criança, por causa de medo de atrapalhar na pregação, de não saber controlar essa interação, ele evita o máximo que isso aconteça. Mas eu quero dizer para você que um sermão que envolve criança, ele precisa ter interação. Então eu preciso interagir com as crianças. E por fim, muito importante, a graça, a unção de Deus. Uma coisa que eu aprendi muito no ministério infantil: nós precisamos ter vida com Deus. Muitos pregadores de ministério infantil se esquecem que precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos buscar direção de Deus. Quantas vezes antes de pregar, antes de ir para um congresso infantil, para um culto infantil, minha pergunta para o Senhor é essa: o que tu queres falar com as crianças? O que tu queres ministrar ao coração da igreja? Então nós precisamos de graça, nós precisamos de unção. Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus falou assim para os discípulos: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Meu irmão, minha irmã, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Quando você tomar um microfone no culto infantil, no congresso de criança, Deus precisa usar a tua boca. Você precisa estar cheio da unção de Deus. Talvez até agora você não compreendeu isso, mas eu quero dizer, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então peça ao Senhor: Senhor, me enche do teu Espírito Santo, para que haja unção, que quando eu falar haja milagres, haja transformação de vida. E o que faz diferença são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ministrando ao coração da criança. Talvez você diz: olha, pregar para criança não é fácil. Deus pode te usar. Use essas coisas, crie expectativa, que a criança olhe para você e pergunte: o que vai acontecer hoje? Segunda coisa, varie a maneira de você pregar, use outras maneiras, veja as pessoas pregarem, conheça novos métodos de pregação, isso vai te ajudar bastante. Terceiro, promova a interação no momento da pregação com as crianças. E quarto,
esteja cheio do Espírito Santo, seja um instrumento de Deus cheio do Espírito Santo, e isso vai fazer com que a tua pregação para crianças seja diferente, os corações das crianças sejam movidos e transformados, e não só das crianças, dos adultos, porque Deus quer usar a tua vida para pregar o Evangelho. Deus te abençoe. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Se você não está inscrito nesse curso, o link está aqui embaixo para inscrição. Se você ficou com dúvida, entre em contato. WhatsApp 19 981 16 8012. Deus te abençoe. Foi muito bom ter você como aluno desse curso. Amém.